gente fala de recursos para crianças, a gente tem aquelas coisas, mas tal coisa é inofensiva, imagina, não vai fazer mal para o meu filho. E tem algumas coisas que parecem inofensivas, mas que na verdade são. Então, assim, educação de crianças e adolescentes, ela é feita de pequenos hábitos e escolhas que parecem normais, mas podem ter efeitos gigantes no futuro. Então, nós vamos falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e eu oriento famílias que querem fazer uma educação familiar e domiciliar com propósito, tá? Solucionando realmente os desafios escolares do seu filho. Eu vou deixar os meus contatos aqui, inclusive um grupo de WhatsApp de mães, que é gratuito, que você pode ir lá ter insights diários, e também o meu WhatsApp com as minhas soluções. Eu tenho soluções assim, a partir de R$ 49,90, preços super acessíveis, tá? Mas vamos falar sobre esses recursos, primeiramente. Nós vamos falar, primeiramente, são games, né? Quando a gente fala de games, a gente fala que games prejudiciais, a gente fala daqueles violentos, daqueles todos, né? Que tem, a pessoa sai fazendo um monte de coisa na rua, atropela, comete crimes, enfim, toda aquela coisa. Só que, às vezes, tem jogos que não tem nada disso e que são prejudiciais da mesma forma. Eu vou dar até um exemplo aqui, ó, Roblox. Ele tem muita hiperestimulação, então são muitas cores, missões rápidas, recompensas instantâneas. Além, eu já ouvi falar isso também, tem gente até sem roupa lá. Mas, enfim, isso causa, né, parece inofensivo, mas isso a longo prazo, ela causa dificuldades de se concentrar em tarefas mais longas, né? Quais são as tarefas mais longas? É um livro, estudar, praticar um esporte, que são coisas que a dopamina não é tão rápida, né, como esses jogos. E aí, só um adendo em relação a isso, porque tá totalmente relacionado, são desenhos animados. Então, alguns desenhos animados têm esse mesmo efeito. São cenas muito rápidas, cortes de 1, 2 segundos, sabe? Você pode ver que o desenho que você assistia na infância, que a gente assistia na infância, não é assim. Não, os desenhos não são assim. Então, são diferentes. O pessoal dá o exemplo de muito para criança pequena, que é o Cocomelon, que faz exatamente isso também. São coisas muito rápidas, muita hiperestimulação, e a criança acaba perdendo, né, adolescente também, se for o caso, acaba perdendo o foco para atividades mais longas, né? E atividades aí que precisam ser feitas. Uma outra coisa também que parece que não é inofensivo, mas é exposição a gritos e discussões. Então, dentro de casa, por exemplo, um casal que vive discutindo por qualquer coisa, aí ele já começa a discutir, mesmo que não tenha agressão física, mas tem agressão com palavras, e as palavras agridem, né? Os adultos ficam assim, o filho nem percebe. Às vezes é uma criança de 2, 3 anos de idade, nem percebe, mas percebem, viu? Percebem. O tom de voz, o clima de tensão, a sensação de insegurança, tudo isso fica registrado. E aí, mais tarde, aparece, né, em forma de ansiedade, de baixa autoestima e até medo de errar. Então, assim, procure não discutir, né? Não provocar essa discussão entre adultos, briga entre adultos, na frente de crianças, né? Não é só gritar. Aqui eu não tô falando de gritar com a criança, eu tô falando de discussões entre adultos, no qual a criança não está envolvida, mas ela assiste. É disso que eu tô falando. Os gritos também, com a criança, também prejudicam, mas é uma coisa mais aparente, né? A gente fala, nossa, se eu gritar com a criança, eu acho que eu tô passando um pouco do limite. Quando é coisas entre adultos no qual a criança não participa ativamente, é mais difícil de a gente pensar nisso. Esse é um ponto. Um outro ponto é você desvalorizar sentimentos. Por exemplo, a criança está se sentindo de uma determinada forma, não está se sentindo bem, e você fala assim, não foi nada. Você tá chorando à toa. Você parece boba. Né? Isso vai fazendo com que a criança fique com a confiança emocional totalmente abalada, porque ela aprende a engolir o que sente e acreditar que emoção é fraqueza, tá? Então, emoção não é fraqueza. Emoção, a gente é ser humano, gente. A gente sente. Não tem como. Até os animais sentem, né? Nós sentimos. E na adolescência, isso vira dificuldade de se expressar, explosões descontroladas. Então, o adolescente explode, já começa a quebrar coisa, já começa a ficar... Ou ele reprime muito, ou ele tem muita dificuldade de se expressar. Então, são extremos, né? Comportamentos extremos ou explosões descontroladas. Um outro veneno disfarçado, eu já falei em outros vídeos sobre isso, mas eu sempre tenho que insistir nesse assunto, são as comparações. Então, é falar, olha como teu primo é organizado, olha como a tua irmã faz a lição mais rápido, né? Isso parece ser incentivo, que a criança vai falar, nossa, é verdade, o meu primo, ele é mais organizado, então eu vou ser organizado também.
Só que a criança, ela não vai entender dessa forma. Ela vai entender que ela é o problema. Então, isso vai gerar insegurança, vai gerar rivalidade e ela vai acreditar que nunca é suficiente. Além de você estar despertando, plantando a sementinha de um pecado capital, que é a inveja. Ele pode sentir inveja da irmã, do primo, enfim, de quem quer que seja, tá? Então, evite comparações. A comparação, ela é legal quando você compara ele agora, o seu filho agora, com o seu filho no passado. O quanto ele melhorou. Aí sim, essa comparação tá liberada, tá? E se você tá gostando do vídeo até aqui, deixa o seu like aqui para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E caso não esteja aqui inscrito, esteja aqui o botão inscrever-se, clique neste botão para se inscrever no canal, tá? Uma outra coisa também, que são telas educativas. Eu não tô falando aqui de rede social, de videogame, eu tô falando de excesso de telas com fins educativos. As telas são boas como recursos educativos, eu sempre falo isso. Eu tenho uma aula lá no meu programa de Depois da Escola, que eu mal falo dele aqui, mas é importante falar, eu vou deixar o link aqui também. Eu tenho uma aula bônus só sobre recursos de informática e inteligência artificial. Eles são importantes sim, mas em excesso eles tiram a paciência para o mundo real. Então, ela desaprende a lidar com silêncio, com espera, com esforço, sem recompensa imediata. Então, a educação em casa, ela precisa equilibrar o online e o offline, tá? E é bom também, quando você usar o online, usar telas grandes, computador, televisão, telas grandes, tá? Quanto maior a tela, melhor. E não usar o celular, porque o celular tira um pouco da sua administração do negócio, né? Fica só ele ali. Então, procure usar telas grandes, telas maiores. Outra coisa também que parece não ser tão prejudicial assim, às vezes a gente até acha que tá preparando pro mundo, né? É normalizar a pressa. É você falar, anda, se arruma logo, vai depressa, sabe? A criança tem aquela ideia de que tudo precisa ser feito correndo. Então, ela não aprende a estar presente, a ter atenção no detalhe, ao se dedicar ao processo. E ela acaba fazendo as coisas de uma maneira que a qualidade cai. Porque você está fazendo com pressa. Tudo que a gente faz com pressa, a qualidade cai. Então, isso é uma outra consequência também, é a dificuldade de você se aprofundar num tema. Porque você acaba fazendo tudo com pressa, então acaba fazendo tudo de uma forma muito superficial. E como os pais podem agir, né, em relação a isso? São coisas pequenas, você pode perceber que são coisas pequenas, não são coisas gigantescas, mas que têm um impacto enorme. Então, o segredo não é viver numa bolha, mas viver com consciências. Então, é colocar limite. Isso, os pais... Esse vídeo do Felca, né, que ele possui, já tá com dezenas de milhões de visualizações. Então, jogou luz para esse assunto, né, que é colocar limites em jogos e telas. Depois, mostrar que sentimentos importam, e mesmo que a criança sinta raiva, sentir raiva não é o problema, tá? Inclusive, a Igreja Católica até fala que sentir raiva não é o problema. Todo mundo sente raiva, a gente sente raiva mesmo, a gente é humano, a gente sente raiva. Até Jesus Cristo meteu eu vou falar até numa linguagem mais informal, assim, meteu uma bica nas barraquinhas do pessoal que tava vendendo coisa na porta do templo. Então, isso aí é normal, isso acontece. O problema é você canalizar essa raiva para poder se vingar, para poder prejudicar os outros. Esse que é o pecado, não é você sentir raiva. Sentir raiva todo mundo sente. Então, os sentimentos importam sim. Valorizar o esforço e não comparação. Então, se seu filho está se esforçando, às vezes ele não tem aquele resultado imediato, valorize esse esforço, porque esse esforço vale a pena. E criar momentos de calma dentro da rotina, não ficar aquela coisa frenética, aquela coisa estressante. O que parece inofensivo hoje, né, só para encerrar, pode ser um peso enorme amanhã. Então, educar e enxergar onde quase ninguém olha. Então, procure isso. E, principalmente, ter a coragem de ajustar a rota antes que essas sementes ruins, essas ervas daninhas cresçam e virem árvores difíceis de arrancar. Então, é essa reflexão que gostaria de falar sobre hoje, né? Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e nos vemos.